me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Queira você todos os dias depender desse amor, depender dessa graça. Aleluia, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Aleluia, Jesus! Quero ir contigo mais profundo. Nós amamos Deus! Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Te amo, eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Você lembra que talvez quem era você lá fora? Quando você estava lá fora, quando você não estava naquele caminho de Cristo. É esse momento aqui, ó. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, nova criatura. Minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me livrou dos problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeite minha cabeça.
vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia, todo o Senhor. Aleluia, 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 podem ter te rejeitado, podem ter negado o seu chamado, podem ter falado não para você, mas o Senhor Jesus vai te transformar nessa noite, e nesse lugar ou nessa live. Não importa o que falaram para você, o Senhor está te enxergando onde você está nesse momento, e aonde Jesus Ele habita, onde Jesus chega, Ele transforma. Basta você querer que Ele chegue na sua casa, basta você querer que Ele chegue na sua família, basta você querer que Ele chegue no seu trabalho, basta você querer que Ele chegue onde você não pode chegar, porque se Ele chegar, e como eu creio que Ele vai chegar, Ele vai transformar. Aleluia, aplaude ao Senhor, glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Santo é teu nome, Deus. Te amo, Jesus. Obrigado, Aleluia, Deus. aleluia, Que aleluia. maravilha. Seja o nome do Senhor. Tu és lindo, Oh, meu Jesus. Senhor. Aleluia. Deus poder de Aleluia. Santo, santo, Santo de Israel, aleluia, Deus. Santo, santo, santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Te amo, Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Obrigado, Senhor da boca. O nosso coração precisa se derramar em louvor na presença do Senhor. É verdade. E cantar, na verdade eu entendi. Na verdade eu entendi que tu está no controle, então o coração não tem outro caminho a não ser se alegrar no Senhor, porque Ele está no controle. Aleluia. Se Ele está no controle, então por que nosso Tudo é coração teu, Deus. poderia ter medo? Não tem como ter medo. Oh, glória. Mas só precisa se entregar diante da presença do Senhor. É verdade. Papai. Jesus falou isso nas suas últimas palavras. Papai. Paizinho. Meu Pai. Como a gente cantou no louvor. Meu papai. A gente precisa se colocar assim diante da presença do Senhor como filhos. E clamar para que Ele venha ao nosso coração, no mais profundo do nosso coração. E derrame aquele bálsamo que só dele vem, para que a gente prepare todo o nosso ser para louvar o Senhor e agradecer o seu nome e se derramar diante da presença dele. O Senhor não resiste ao louvor, Ele vem e se coloca e habita. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Então cantar ao Senhor é rasgar o coração diante da presença dele. E como lemos hoje, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. Cântico espiritual, aquele momento em que você está tão inundado no louvor ao Senhor, que os teus lábios já cantam da alegria do Espírito. Louvado ao Senhor. Como diz o salmista, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Pastor Emi. Santo, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Agora teremos um momento de palavra. Eu queria que você fechasse os teus olhos junto com a gente, estendesse a mão para cá, para que a gente peça ao Senhor que transforme os lábios da pastora Emi num canal, para que dele a gente receba
para que dele a gente receba a palavra rema, palavra direta do trono. Amém? Senhor, nós te damos graça, Pai, porque a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Ah, se não fosse a tua misericórdia em nossas vidas. Grande tu és, Senhor. Obrigado pelo teu sangue, Jesus. Obrigado, Senhor, por nos enxertar em ti, videira verdadeira. Então nessa noite nós pedimos, Senhor, transforma, Senhor, os lábios da pastora Eggs, para que ela derrame de ti, Senhor, a palavra que atenda, que vai no fundo dos nossos corações. Fala, Senhor, em especial com cada um nas suas particularidades através dessa palavra. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Muito obrigada, Jesus. Graça. Graça e paz. Que coisa linda, né? A gente acabou de vir de uma inauguração. E se você ainda não percebeu, nós estamos em guerra. Meu Deus. E numa guerra, às vezes, pessoas são feridas. Pessoas são machucadas. Mas a palavra diz que fez a ferida e sarará. Deus já tem o bálsamo. Amém? Amém. Deus já tem o bálsamo. Eu vejo claramente que a igreja está sendo atacada espiritualmente. Mas isso significa então que nós estamos incomodando o mundo espiritual. Aleluia. E que vidas estão sendo rendidas. E que o Senhor todo dia acrescenta aqueles que hão de se salvar. Glória a Deus, aleluia. E não é por força e nem por violência, é pelo Espírito que convence, que admoesta, que ensina, que consola, que conforta, que transforma, que cura, que zela, que enche, que fala, que corrige. Porque muitos pensam que o Evangelho é sobre bênçãos. É abrir a porta do celeiro das bênçãos. Não, o Evangelho é transformação. É o poder transformador do Espírito Santo. É o único poder que consegue fazer o velho homem ser uma nova criatura. E se você tem ouvido outro Evangelho, eu peço que você repense. Porque Deus não te fez para você ter carro do ONU para esfregar na cara do outro e dizer: Deus me abençoou, não tenho culpa, você não é abençoado. Não. Deus te fez para você andar de valor em valor. E o seu maior valor não estão nos bens condicionados à sua vida. Está no seu caráter, na sua postura e em quem Deus quer fazer que você seja amanhã. Deus está esperando que você seja aquele quem Ele sempre sonhou. Então todo dia Ele trabalha em mim e trabalha em você. E as lutas fazem parte, por isso que Ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já nos preparou para isso. Foi mãe de Alê que caiu, foi pastora que foi parar no hospital, e por aí foi indo. O inimigo ele tenta atacar a gente, mas a gente se levanta. Levanta a cabeça e não deixa os dardos do maligno te cegarem, não. Porque o que você está vivendo nem se compara com a glória que há de ser revelada. Aleluia, Jesus. Deus tem glória para você. Deus tem glória para você. Mas é teu irmão, Deus tem glória para você. Deus tem glória para você. Deus tem glória, Deus tem glória para você. Mas sabe o que Jesus está pedindo hoje para mim e para você? Jesus está pedindo uma coisa muito simples. Enquanto eu estava ali, o Senhor só falou uma coisa para mim. Ei, me veja. Não está falando de olhar para Jesus, está dizendo me veja. E esse ver é no sentido de me perceba. Aleluia. Não passe despercebido de quem eu sou, me veja, me perceba. Olha, eu estou aqui, será que você não está me vendo? Quantos sinais eu vou ter que mandar? Igual o profeta Elias. Aí veio, mas ele conseguiu perceber, ele conseguiu ver.
Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Abra comigo no livro de Lucas 13. Lucas 13, do 6 ao 9, a gente vai ler sobre uma parábola. Mas, pastor, o tema não é nomes e famas de que vive? A gente vai começar com essa parábola. Está lá no livro de Lucas 13, versículo 9. Oi? Lucas 13, 9. Diz assim, olha. Se vier a dar muito fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Aí está no fim de uma parábola. Se vier a dar fruto, muito bem. Mas se não der, o Senhor poderá cortá-la. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você e por você. Paizinho, essa aqui é a tua palavra, meu Deus. Ministra os nossos corações na noite deste dia, fala conosco. E que tudo aquilo que tem que te travar, ou agravar, ou tirar a tua palavra e reter, Senhor, lança por terra em nome de Jesus. Mas fala o coração de cada um aqui essa noite. Ministra no mais profundo do ser, ó Deus. Fala na essência do que o Senhor quer falar. Vem, ó Deus, sobre nós. Vem sobre a tua igreja. E obrigado, Senhor, pelos remanescentes, por aqueles que esperam em Ti, por aqueles que se lançam em Ti e que conseguem Te ver. Em nome de Jesus. Amém. Querida, aqui essa é uma parábola da figueira estéril. Alguém já conhece ela? Eu vou ler toda para a gente poder entrar nela e você poder também tê-la como conhecida. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada numa vinha. E já fazia 3 anos que veio procurar fruto nessa figueira e não encontrou nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando a terra inutilmente. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, aí o Senhor poderá cortá-la. A palavra de Cristo, ela tem reações em nós de forma diferente, correto? Quando a gente lê, o Espírito Santo fala algo, talvez outro irmão tenha uma interpretação, talvez outro recebe de uma forma. Mas Jesus, ele falava por parábolas para poder tentar dizer algo que não estava sendo atingido. Só que essa parábola, ela tem uma revelação incrível sobre nós, sobre mim, sobre você. E ela é dura, porque ela fala sobre cortar, sobre estar ocupando um espaço inutilmente e sobre não ter fruto. Meu Deus! E essa palavra veio no momento em que eu começo a olhar uma geração que é completamente descomprometida com aquilo que Deus tem nos chamado para viver. Deus não nos chamou para a gente viver uma religiosidade, uma teologia, um ensinamento bíblico, ou apenas um clube com um nome na porta. Deus nos chamou para ser filhos e exalar a qualidade do Pai em nós. Aquele homem tinha uma figueira no meio de uma vinha, e aquela figueira não dava fruto. Ele foi lá durante 3 anos. E por que talvez ele achou que ela tinha fruto? Porque a figueira, quando ela vai dar fruto, ela demonstra uma aparência de que tem fruto. Então ele via que ela estava aparentemente com aquela aparência de frutífera. Ele olhava lá ela, não tinha nada. Eu imagino como aquele homem deve ter ficado chateado, porque ele foi enganado pela aparência. Ela tinha aparência de que estava pronta, de que ela era uma figueira frutuosa, de que ela
iria alimentar, de que ela iria fazer, e estava ali ocupando um espaço. E aquele homem foi paciente, porque ele esperou 364, 366, 365 dias. Depois mais 365 dias, isso por 3 vezes. 3 anos ele foi lá. Até que ele falou, chega, minha paciência acabou, eu vou cortar você. Só que aí, o homem que cuidava da vinha, ou seja, ele cuidava da vinha, ele olhou para a figueira e falou assim, deixa eu cuidar dela. O que aconteceu? Ele se afeiçoou a ela. Eu imagino aquele homem da vinha, todo dia indo lá na vinha e podando o vinhedo, colhendo as uvas e conversando com a figueira. Oi, figueira, tudo bom? Como é que você está? Aproveitando a sombra da figueira. Então ele pegou amor. Então para ele cortar aquela figueira era algo doloroso. Porque senão ele não teria tomado fronte de dizer, não, deixa só me zoando. Espera, eu vou cuidar dela. Eu vou adubar. Eu vou tratar. Sabe por quê, igreja? O erro já começa na história. Porque as uvas conversavam entre si. Não sei se vocês sabem, as plantas conversam. E elas davam uva. A figueira só tinha ela. E ela era o que? Ela era diferente. E ela ia dar uva? Não. A figueira dá o quê? Jaca? Não. Figo. A figueira dá figo. Então não dá para você esperar outra coisa da figueira. Figueira, eu quero que você dê banana. Não vai dar. Porque a natureza dela é ser figueira. Não é você botar no meio da vinha, que todo mundo vem falar, nossa, estamos numa figueirona, hein? Não tem nada de vinha. Não adianta tentar esconder. Está entendendo a palavra? Amém. Às vezes você se esconde numa vinha, aí Deus vai lá e te acha. Só que o pessoal que está acostumado com vinha, vê que você é diferente, o que eles querem fazer? Te cortar. Olha aí, papai falou. Porque eles não entendem o que é uma figueira. E que a figueira precisa ser cuidada. E que a figueira precisa ser amada. E que a figueira precisa ser trabalhada. A gente, quando foi morar lá no terreno, tinham várias frutíferas, né, amor? E o mato estava muito alto. Então a vizinha, chateada porque as frutíferas não davam frutas, o que ela fazia? Ela cortava. Então, essa tangerina não está dando fruta, eu vou cortar. Está só ocupando espaço. Esse caqui aqui não está dando fruta, eu vou cortar. Quando a gente foi para lá, a gente viu que existiam alguns pés, a gente não sabia nem de que era. E a gente, o que passou a fazer? Passamos a cuidar do solo. Tirar o mato, adubar. As galinhas ajudou no processo de adubar. Né? Que galinha boa, que ela vai adubando tudo. E aí, quando a gente percebeu, esse aqui é uma tangerineira. Esse aqui é um pé de caqui. Esse aqui é um pé de caju. E a gente começou a cuidar. O pastor João comprou até umas bolinhas lá que mistura, bota no solo, cava. Os coqueiros, as bananas. O que aconteceu? Com o passar dos anos, aquelas frutíferas, que eram infrutíferas, passaram a frutificar. Aleluia, Jesus. A gente já comeu caqui de um tronco que era cortado. Aí eu me lembro de Jó falando, há esperança para uma árvore cortada da raiz? Eita Deus. E o Senhor fala, há esperança para você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado
seu tronco morrer. Vai, igreja. A esperança pra você. É isso. Imagina se ele desiste no primeiro momento. Mas a figueira tinha culpa, porque ela queria aparecer. E às vezes a gente está no lugar querendo parecer, para ver se a gente entra naquele meio ali, para ver se a gente é aceito. Deus está te dizendo que você não precisa aparecer para ser aceito, porque quem te amar tem que te amar você sendo figueira, Aleluia. você dando figo, e você às vezes nem dando figo ainda. Meu Deus. Porque esse Deus, quando ama, ele vai pegar você, ele vai cavar ao redor, ele vai contagiar, ele vai esperar até você frutificar. Glória, glória ao teu nome, Jesus. O amor de Deus não é igual ao amor do homem, não. Glória, obrigado, Jesus. Obrigado. E por isso muita gente prefere ir para a linha da aparência, porque ele não consegue crer como Deus o ama. Deus. Ele não consegue crer que Deus existe e o ama. Pastora, está dizendo que tem pessoas, até na igreja, que não conseguem acreditar que Deus existe? Sim. Meu Deus. Por isso que ela vive fazendo coisa errada. Porque ela não tem temor. Meu Deus. Ela não tem mais temor. Ela diz, não, Deus é balela. Ah, esse negócio aí, menino, isso aí não é de Deus não. Isso aí é do homem. Isso é mentira. Isso é de Satanás, isso é engano. Ali não tem Deus nenhum. E aí começa a criar um ciclo de pecado. E a carne vai ficando cada vez mais engessada, enrijecida. E a pessoa não consegue mais sair daquilo. Mas a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Diz assim, olha, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aleluia. Eu preciso entender que Deus é uma pessoa, que Ele me ama e que Ele está comigo na pessoa do Espírito Santo. Quando eu não entendo isso, eu começo a fazer várias coisas erradas. Eu me comprometo com coisas que eu não deveria me comprometer. Eu entro em conversas que eu não deveria estar. Eu visito sites que eu não deveria olhar. Meu Deus. Eu faço essas coisas porque, na minha consciência cauterizada, eu acho que eu não sou de Deus. Só que uma vez que eu começo a fazer isso, eu entro numa rotatividade que é muito difícil de sair. Mas quando eu entendo que Deus me ama, eu começo a renunciar a essas coisas. Eu começo a jogar fora os aplicativos, os contatinhos vão embora. Aquela noite que estava, nossa, eu estava igual a Sinira. Eu jogo por terra, vou orar, vou botar um fogo. Eita, Jesus! Fogo nesse cão aí. Queima. Oi, querido, tá sumido. Que Sai, isso? Satanás, em nome de Jesus. Como diz Lucila, eu te vi aí. Te vi. Você começa a entender que você é amado. Exatamente. E amado por Deus, e aí você sai desse ciclo de pecado. Por isso que hoje a gente vê uma geração que vai repetindo o pecado, mas a aparência tá aqui, ó. Durinho. Jesus, Pai Santo! A aparência tá aqui, ó. Paz do Senhor. Eita! Mas dentro do coração tá cheio de pecado. Já tá pensando com quem vai sair, o que vai fazer de errado, quem vai pegar, qual é aquele ali. Já tá pegando o contato do outro. Já tá marcando pra ir na casa. Eita, Fala, Jesus! terra. Porque o ciclo do pecado só aumenta. Mas quando você conhece quem é Deus e o amor dele, aí começa o ciclo da santidade. Você começa a adorá-lo. Você já acorda de manhã, já bota o louvor, faz a tira carvalhais. Esse adorador já amanhece. É isso. Já vai de manhã cedo. É isso aí. Vamos lá em Gálatas 1:10. Fechei aqui minha vida sem querer. Te amo, Deus!
Porque o coração começa a ficar cauterizado e aí você não percebe o quanto você é amado. E por você não perceber que você está sendo amado, você não enxerga Jesus. E por não enxergar Jesus, você começa a tomar essas atitudes errôneas. E vai cada vez mais envergonhando a sua carne. Gálatas 1, 10 diz assim, olha: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Deus. Vou ler de novo. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Preste atenção nisso. Ele falou de agradar quem? Igreja? Deus. Não, de agradar pessoas. Não é isso? Eu procuro agradar quem? Pessoas. É isso que ele está falando. Vamos de novo. Porventura, eu procuro agradar Os homens ou a Deus. Exato. Eu procuro agradar pessoas ou o favor de Deus? Quem eu procuro agradar? Só que quando a gente olha para essa frase, quando eu falo assim, procure agradar pessoas, quem você pensa? Os amigos, né? Na família? A gente pensa assim, né? Se eu te falar assim, o mundo quer que você agrade pessoas, quem você pensaria? Patrão. Né? Só que a gente esquece de uma pessoa. Nós mesmos. É verdade. Até que ponto eu tenho agradado a mim mesmo? Meu Deus, olha aí. E tenho deixado Jesus de fora? Santo é teu nome. Eu não enxergo Jesus. Eu não enxergo Jesus porque eu estou olhando só para mim. Porque é mais importante eu sair com um garoto hoje à noite do que eu entrar na presença de Deus Fala, terra. e buscar o Senhor no profundo. Porque é mais importante eu pegar o que eu recebi e ir comer dois hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, do que eu pensar em ofertar. Porque é mais importante eu encher meu guarda-roupa do que pensar se a igreja hoje precisa de auxílio, de apoio, ou se o irmão do lado precisa de um apoio. É verdade, sim. E aí a gente está agradando a quem? A si. É verdade. Então quando fala de agradar pessoas, você está incluído nessas pessoas. E esse é o grande problema, porque a gente não pensa assim. A gente não pensa que eu estou incluído nisso. Eu estou me agradando. Como é que eu estou me agradando, pastora? Quando Deus deveria até me dar um relacionamento puro, limpo, sadio, e eu priorizo a mim. Aí eu minto, falo que eu estou em casa, mas eu estou na verdade na casa do fulano. Meu Deus, misericórdia. Eu minto que eu vou fazer serão, mas na verdade está saindo com o patrão. Meu Pai. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque hoje é o dia da gente tirar essa aparência. Essa aparência da figueira precisa sair hoje. Porque você precisa frutificar. E com aparência você não frutifica. Mas com verdade você frutifica. Aleluia! Nesse momento agora, a palavra diz que ele colocou esterco. Esterco é algo fétido, é algo sujo, é algo que eu não quero. E às vezes a gente vai ter que colocar, então você vai ter que dizer, pastor, eu estou vivendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou andando dessa forma. Mas o Senhor não te fez para viver dessa forma. O Senhor te chamou para viver nele, para Ele. Aleluia! Para que o seu fruto cresça nele. Mais à frente, no 11, olha só o que diz. Gálatas 1, 11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Eita, glória. Deus! Deus começa a te trazer revelação. Só que você começa a pensar assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso não é verdade não. Você começa a confrontar. Confrontar Jesus, porque você não está enxergando Jesus. Jesus está falando para você, eu estou aí. Eu estou me mostrando para você, você está me vendo. E você está me rejeitando. Você não está vendo que sou eu que estou mudando as coisas de lugar?
Que sou eu que estou transformando o teu coração? Que sou eu que estou te dando ânimo, colocando alegria, colocando coisas novas? Para Paulo também não deve ter sido nem um pouco fácil. Alguém que era letrado, que fazia aquilo que estava na lei, de repente recebeu uma visão, uma revelação e teve que mudar tudo. Mas tem uma coisa que ninguém faz para poder te tirar. Ninguém consegue fazer para te tirar. Sabe o que é? Só tem uma coisa. É você andar na presença. Ninguém consegue. Ninguém consegue. A pessoa pode chegar para você e dizer assim: olha, querido, vai ali na esquina à noite. A presença aqui dentro diz: não vai não. Alguém chega para você e fala assim: olha, isso aqui a gente pode fazer. A presença aqui dentro diz: não faz não. E quando a palavra não é de Deus, a presença também diz: não é não. Mas quando a palavra de Deus, ela fica aqui dentro de você dizendo: o Senhor, eu estou falando. Me veja, me enxergue. Me enxergue, eu estou aqui. Eu estou de braços abertos. Como diz o Thales, de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Deus trouxe revelações para a tua vida. Só que você precisa entender: essas revelações só serão nutridas nas tuas raízes e você vai conseguir dar frutos se você crer nelas. Se você começar a jogar essa bagagem antiga fora, essas coisas que te prendiam, essas coisas que te acorrentavam, porque você precisa de discernimento em Deus para romper. Deus precisa trazer discernimento ao teu coração, você olhar essas coisas e falar assim: isso aqui é Deus, isso aqui não é. Olha só, isso aqui tem muita aparência de Deus, mas tem mentira, tem pecado, tem falsidade, tem engano, tem fofoca. Então não é de Deus, porque a palavra diz que o Espírito de Deus, ele frutifica o que é do Espírito. Agora, os frutos da carne a gente conhece: inimizade, ira, dissensão, porfia. Nessas coisas a gente vê que não há o Espírito de Deus. Deus está te revelando coisas novas e você precisa ficar atento a elas e conseguir enxergar Jesus. Não foi só Paulo que foi arremessado com uma nova revelação, no qual as escamas dos olhos dele caiu e ele recebeu algo novo. Isso também aconteceu com Pedro. Vamos lá em Atos 10. Volta um pouquinho, Atos 10, versículo 9. Diz assim, olha, Atos 10, 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Claro, né? Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deus está te dando novo e Deus disse que é puro, mas por causa da lei que você recebeu, você está querendo tornar impuro. Só que se você tornar impuro o que Deus está te dando agora, você vai cair igual os outros caem. Vou repetir: Deus está dizendo para você que é puro, mas por causa da lei que você recebeu no passado, você está dizendo que é impuro. Mas se você não mergulhar no puro, você vai continuar igual os outros, caindo na impureza e fazendo uma falsa aparência. Muitos não conseguem receber a revelação do novo e por isso continuam na mesma velha canalice. Isso não é só a igreja tradicional, a igreja inclusive em diversos lugares. Pessoas se rotulam no lugar de santidade, aí vive uma vida pecaminosa, escondida e coberta, porque não foi para o puro, porque não conseguiu reconhecer a pessoa de Jesus. Eu preciso ter discernimento, ouvir a voz de Deus, para que eu possa romper e viver
no propósito que Deus determinou para mim. Eu preciso ter discernimento para que eu possa romper e viver o propósito que Deus tem para mim. Pedro, você está com fome, não está? Olha aqui esse lençol, com diversos bichos, mata e come. Nunca coloquei coisa impura na minha boca. Não chama de impuro aquilo que Deus purificou. Sabe o que Deus está dizendo? Na lei antiga, aqueles animais eram animais imundos, que ele não poderia comer. Deus está falando, olha, eis que eu faço uma coisa nova. Como disse Isaías, eu faço uma coisa nova. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Deus ali já estava preparando ele para algo novo que ele ia fazer. Tinha um homem chamado Cornélio. E esse homem, ele dava esmola, ele dava oferta. Era um homem abençoador. E se você não reparou, a Bíblia é o único momento que fala que Deus repara em você na hora da oferta. Por isso que ele luta tanto contra a oferta. Por isso que a gente fala, tira o seu momento ofertório, sobe no altar, ora, clama a Deus, porque Deus está te olhando. O homem não tinha nada a ver com os discípulos. O homem nem conhecia os discípulos. O homem estava em outro lugar. Mas Deus olhou ele por causa dessa postura. Sabe quando Deus olhou para Abel? Foi na oferta. Quando Deus olha para Abel, na oferta. Existe um poder muito grande nisso. Por isso que a igreja hoje, ela banaliza. Ela chega assim na hora, passa a sacolinha e todo mundo sai. Não, oferta é para você pegar, apresentar a Deus com oração, com integridade. Fala assim, está aqui. Mas não de qualquer jeito, não. Há uma vez eu querer colocar um envelope na tua mão, te obrigar. Isso não. Porque isso aí é algo forçado. Deus não está na violência. Deus está na legalidade que você dá generosamente. E aquele homem, por ter essa atitude generosa, ele chamou a atenção de Deus. Só que ele era gentio. Daí Deus pega Pedro e fala isso com Pedro. Pedro, não chama impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro estava perplexo, porque, meu Deus, que visão foi essa que eu tive? E aí, acontece um mistério, porque ele vai até Cornélio. E Pedro prega na casa de Cornélio. E é lindo o agir de Deus. Depois, se vocês quiserem, vocês leem o capítulo 10 todo, que é muito lindo o que acontece aqui. Olha só, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pelo Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito do Espírito, o Espírito disse para ele, estão ali alguns homens à sua procura. Portanto, levante-se e vá com eles, sem hesitar. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que o traz aqui? Aí foi que ele falou, o centurião Cornélio, aí ele vai contar. E ele vai lá na casa do centurião Cornélio. E aí quando ele vai diante de Cornélio, olha só, no 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, estava reunido com seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu. Então, Pedro foi chamado num lugar de gentios, e aí ele leva a palavra. Eita Deus! E aí no 34 ele fala uma coisa linda, ele fala assim, Então Pedro começou a falar e disse, reconheço com verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e aceitável. Em outra versão vai dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Porque estava todo mundo chateado, porque Pedro mudou. Pedro agora era para pregar em Jerusalém, está pregando para os gentios. Eita, aleluia. Eu reconheço que Deus não faz exceção. Eu reconheço que Deus não trata com parcialidade. Ei, tu não é vinha, tu é figueira. Deus não trata com parcialidade. Ele vai cuidar, Ele vai tratar e esperar você dar fruto. Santo é o nome de Deus.
quer investir um tempo de qualidade para te tratar, para te moldar, para te liberar, para viver o que Ele tem para você. Como é que eu posso ter provado de Deus e voltar no estado de não frutificar? Aquela árvore que é adubada, que é cuidada, que é tratada, ela agora começa a dar frutos, não tem como ela voltar, porque ela experimentou ser cuidada, ela experimentou ser amada. Vamos lá em Hebreus 6, volta lá para frente. Hebreus 6, do 4 ao 8 diz assim, olha: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo, o Filho de Deus, e expondo a zombaria. Olha aí. Meu Deus. Aí eu te falo, por que essa pessoa consegue fazer isso? 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. O segredo aqui é você enxergar Jesus. Você precisa enxergar Jesus. Jesus está falando com você e você parece que não está entendendo. Enxerga Jesus. Quando Pedro estava afundando, ele olhou para Jesus. A Bíblia diz que ele mesmo olhando, ele afundou. Mas por quê? Porque ele parou de enxergar. O que ele começou a enxergar, pastora? O vento, a tempestade, a onda. Eu preciso continuar enxergando Jesus. Porque se eu não enxergo Jesus, eu começo a me afastar. E às vezes a pessoa está tão longe que ela nem percebe mais que Jesus está falando com ela. E isso que é o mais doloroso. É Jesus está falando comigo e eu não estou entendendo que é Jesus. Vamos lá em Mateus 26, que tem uma história muito parecida de um camarada que fez isso. Jesus acabou de falar dele, ele foi e fez. Mateus 26. Mateus 26, versículo 20. Amém? Diz assim, ó: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, Jesus disse: em verdade digo que um de vocês é de me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Volta para cá. Quero te mostrar mais ou menos a cena. Jesus está aqui comendo, Judas está aqui do lado. Aí Jesus está pegando o pão. A pessoa está tão em outro lugar. Jesus fala assim: aquele que pegar o pão comigo. Aí Judas deu. Sabe? Ele estava tão longe, tão amortecido, que ele nem percebe o que Jesus está falando. Porque se Jesus fala coisa assim, ó: aquele que botar a mão no prato vai me trair. Sabe aquela brincadeira? Quem é feio levanta a mão. Sabe? Você não faz. Mas ele estava tão amortecido. Jesus fala assim: aquele que botar a mão no prato comigo. Ele está tão displicente. Ele está pensando no aplicativo. Ele está pensando no que ele vai encontrar. Mas ele está pensando. Ele não está focado em Jesus. Jesus está ali do lado dele. Presta atenção. Os discípulos estão ao redor. Ele está do lado. Jesus está caminhando do teu lado e você não está enxergando. E aí você está levando gente para dentro da tua casa. E aí você está inventando fofoca. E aí você está vendo a vida de mentira. Meu Deus. E aí você está arranjando confusão. E Jesus no teu lado te olhando falando: aquele que mete a mão no prato comigo. Para de botar a mão no prato. Chega, hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer: chega de aparência. Aleluia. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso perceber e abandonar esse velho homem e dizer: a partir de hoje
Eu preciso viver uma nova vida em Cristo Jesus, porque as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Vamos lá em Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Olha o que diz. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza. Eles se tornaram o quê? Insensíveis. Ou seja, não tem mais sensibilidade. Perdeu a sensibilidade, perdeu o temor. O Senhor está falando e está longe, está em outro lugar. E Deus está querendo nos trazer de volta, falando assim: olha para mim, me enxerga. Traz a sensibilidade de novo que a gente tem, essa comunhão que é só nossa. Porque você está indo por um caminho que até parece bom, mas o final é de morte, como diz em Provérbios 14, 12. Porque você está se vendo agora, e você está vivendo do agora, e o seu agora é sobre você, mas eu quero falar sobre nós. Deixa eu entrar nesse relacionamento. Porque hoje eu te pergunto: como você se vê daqui a um ano? Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Eu quero te adubar. Eu quero te tratar. Porque não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Só fazendo uma aparência de que, olha, eu tenho fruto, quando eu procuro não tem. Teve um rapaz que ele tomou uma atitude errada. Ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, me dá tudo que você tem, minha herança. Ele saiu para o mundo. E lá ele gastou todas as coisas que o pai havia dado. Em determinado momento, ele pensa: os trabalhadores do meu pai têm um melhor trato e cuidado do que eu estou tendo aqui fora. O que ele faz? Ele continua lá com o orgulho dele? Ele vai quebrar a cabeça? Ele prefere morrer? Não, ele faz o caminho inverso. Ele fala: eu estou errado, eu preciso voltar. Eita, aleluia. Essa história fala pra gente de humildade, fala de quebrar o orgulho e fala de falar: eu não posso mais viver de uma aparência. Ele pegou o dinheiro para mostrar para os outros que ele era rico, uma aparência para alguém que não ia estar do lado dele, enquanto que o pai queria estar com ele o tempo inteiro. Vamos lá em Lucas 15. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra ti. Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, abraçou, beijou. Disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse ao servo: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele e ponham um anel, dá sandália nos pés, tragam um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. O filho tinha nome e fama, mas o pai disse que estava morto. Jesus. Porque filho só é filho na casa do pai. Filho só é filho na casa do pai. Então ele falou: ele tinha nome, ele tinha fama, mas estava morto. Ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, mas estava morto. Jesus. É o momento da igreja começar a se olhar e entender
que os filhos próximos vão vir, a gente não pode agir como o filho mais velho, que olha o filho mais novo voltando e fala: eu estou aqui um tempão, não ganhei nada. A gente precisa vigiar o ciúme do nosso coração e começar a amar aquele que está chegando. E entender que ele precisa ser acolhido e amado. Aleluia. Porque eu estou aqui dentro, então eu poderia já ter comido vários bezerros, não comi porque eu não quis. Mas esse que está vindo estava morto. Meu Eu Deus. estou vivo, então eu tenho que glorificar a Deus por Deus Meu estar Deus. trazendo vida para mais um. E esse tem que ser o nosso sentimento. Seja o mesmo sentimento em vós, como disse Paulo. Habite em vós o mesmo sentimento. A gente precisa ter o mesmo sentimento de que o outro filho pródigo que está vindo, ele precisa ser amado, precisa ser acolhido, precisa ser amado. Existem pessoas que, por mais doloroso que possa ser o trajeto, ainda assim não dá o braço a torcer. E aí não depende da gente, porque é o Espírito Santo que faz. Muitas vezes você está falando, deixa o Espírito Santo agir. A Bíblia fala que tinha 2 homens na cruz. Jesus estava ali ao centro. E um deles disse: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz. E o outro falou: Jesus, quando eu entrar no teu reino, lembra de mim. Os dois estavam passando pela mesma situação, sendo crucificado por um erro. Não é a aparência de quem você é. É a sua postura mediante o seu encontro com Jesus. Aleluia. Como é que vai ser a sua postura? Meu Deus. Como é que é a sua postura? Você consegue enxergar Jesus aí? Você consegue enxergar Jesus? Vamos lá comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Diz assim, ó: aonde da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Em Sardes tem aí umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Jesus hoje fala para mim e para você sobre um caminho de postura, para que o Evangelho seja enaltecido, para que as pessoas olhem para mim e para você como igreja e vejam um lugar onde ela pode se chegar com segurança e viver Deus. Jesus não quer um rótulo, não quer um folheto, Ele quer você. Você é o folheto que as pessoas precisam olhar e ver que não é só uma aparência. Pode procurar, tem fruto. Pode procurar, tem fruto. Aleluia. Hoje o Senhor convida a mim e a você a dizer: Senhor, então eu preciso me esvaziar. Eu preciso lançar fora tudo aquilo que tem tentado ofuscar minha visão de te ver. Por isso Jesus disse que, ainda que esteja morto, viverá. O segredo é você entender que o amor de Deus, ele transpassa esse tempo de aparência. E Ele te ama tanto que Ele está disposto a começar a tratar você pela raiz e fazer, Aleluia, Deus. e transformar até você estar pronto para frutificar. Aleluia. Porque Deus é amor. Existem lugares que dizem assim: Deus te aceita. O Evangelho que nós vivemos não é sobre aceitação, é sobre amor. Jesus não morreu na cruz porque Ele me aceita.
Sabe o que é aceitar? É quando você vai no médico, o médico fala assim, você tem essa doença. Aí você aceita, ou não. Você não é uma doença. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você não é nem uma vinha. E nem uma figueira. Você é um homem, uma mulher de Deus. Aleluia. Que Ele fez. Aleluia. Para ser amado por Ele. Para viver com Ele. Basta você enxergá-lo. Porque você não vai ter nome e fama de que vive. Porque nele você está sendo chamado para viver vida com abundância. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Oh, Paizinho, nos leva, Senhor, neste lugar. Neste lugar onde a Tua presença nos encobre, nos envolve, nos transforma. Nos dá coragem, Senhor, para romper com o pecado, com a mentira, com o engano, com a incredulidade. Espírito Santo de Deus, trata a gente de dentro para fora. E nos permita te enxergar. Nos permita te ver, Senhor. Nos permita te reconhecer por inteiro. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração. Para que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Aleluia. Para que o Senhor faça o Teu querer na minha vida. Tu és meu único e suficiente Salvador. E eu te aceito para sempre, Senhor. Faz em mim a Tua obra. Em o nome de Jesus. Eita, Deus. Aleluia. Amamos Jesus. Muito obrigada. Glória a Deus. Santo é teu nome. Vamos louvar o Senhor. Pode vir um louvor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Ah, vai aparecer aqui. Então, Aleluia. Pede o Senhor, aquieta a minha alma. Ah, Deus. Aleluia. Vem, Senhor, aquieta a minha alma. Sim, Jesus. Vem, Espírito Santo, aquieta. Essa alma que grita, que briga. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Santo é teu nome, Deus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eita, Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra
mas meu coração é teimoso demais pra te. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus! Obrigado, Jesus. Quando aquele homem estava lá na cruz, quando aquele homem estava ali na cruz, ele tinha duas escolhas. Era ter humildade e dizer: eu errei, eu mereço estar aqui. Mas o orgulho falou mais alto. Todo dia o Senhor põe na nossa vida a escolha. Eu te convido a escolher Deus. Aleluia, Jesus. Porque o amor do Senhor já está pronto. Santo é o teu nome, Deus. Então eu te convido agora que você venha dizer através desse louvor: eu estou te vendo, Jesus, e eu sei que tu me amas. Então agora, abraça teu corpo aí, abraça, e diga para você mesmo: eu sei que tu me amas. Eu sei, Senhor, que tu me amas. Independente das circunstâncias, eu estou te vendo, Jesus. Eu estou te vendo, Jesus. Aleluia! Aleluia! Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
Jesus de te ama. nós, Pai. Sem teu amor, Jesus. Aleluia. Deus, pelo teu amor. Deus, Obrigado, Jesus. Aleluia. vontade, Senhor, nas nossas vidas. Te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seria de nós, Senhor, sem teu amor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Oh, Espírito A Santo. palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia, E a Jesus. palavra diz que ela é mais cortante que a espada de dois gumes. Meu Deus. Santo é teu nome. Ai, Jesus. E o que eu tenho para dizer nessa noite é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça Aleluia. o que o Espírito tem dito às igrejas. Deus Santo. E o que o Espírito tem dito à igreja é que sede santo, porque eu sou santo. Eita, Jesus. E ser santo significa se separar para Ele. Ser santo significa se dedicar a Ele, ser separado. E todas as vezes que o Senhor Jesus curava alguém, libertava alguém, perdoava alguém, Ele dizia: vá e não peque. É, Deus. E ouvindo essa palavra hoje, ela foi forte, ela foi lá no fundo do coração de cada um, eu tenho certeza disso. Nós chamamos Jesus. E ela exortou, ela disciplinou, ela apontou o que tem em cada coração, mas sobretudo ela disse: eu te recebo, eu te amo, Aleluia, aleluia, eu te aleluia. quero, eu conheço todas as tuas falhas, Sardes. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu tenho sabido, Sardes, que tua morada é o Deus túmulo, Santo, porque é o lugar dos mortos. Aleluia. Ainda que você saia pulando de lado em lado, mostrando que você está vivo. É, Jeová. E logo depois ela diz assim: essa é minha filha, esse é o meu filho que estava morto e vivo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está chamando a gente, porque Ele quer reviver cada um de nós. Uma coisa que eu aprendi e que eu tenho colocado em prática, buscado colocar em prática, é que o esforço para fazer o mais ou menos é o mesmo para fazer o menos. Meu Deus. Então, se essa figueira se esforça tanto para parecer dar frutos, por que ela não se esforça para frutificar? É, olha aí, ó. O esforço é o mesmo. O esforço para fazer de qualquer jeito é o mesmo para fazer perfeito. Glória a Deus. Então, que a igreja hoje entenda: em vez de parecer, seja. Aleluia. Em vez de imitar, seja. Em vez de se vestir, viva. Porque só assim a gente consegue receber do Senhor aquilo É santo, Deus. que Ele tem guardado para cada um de nós. O anel do dedo, perdão, vestes novas, festa. Festa. E a gente precisa ser essa igreja que se coloca assim diante do Senhor. A gente precisa ser esse corpo. Como eu falei no início, na oração, a gente pede que o Senhor nos coloque nele, na videira. Porque o galho que está fora da videira, ele está morto, ele morre. Mas o que é enxertado na videira não pode produzir outra coisa, senão o que a seiva da videira produz. E o Senhor Jesus está chamando cada um de nós para lá o que foi falado no coração de cada um, se colocar diante dele e dizer: olha, Senhor, eu estou assim, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Tem uma coisa muito legal na parábola do filho pródigo. O pai não estava em casa esperando. O pai estava olhando no caminho para onde o filho foi. E ele sabe que você pode voltar. E ele sabe que você vai voltar. Então não pense duas vezes. Volta, vem no caminho.
Ele não está em casa esperando que um funcionário diga para ele que você está vindo. Ele está parado esperando você voltar e ele está de braços abertos. Aleluia. A parábola não diz. E o pai estava em casa e chegou um dos seus funcionários e disse: seu filho vem. A parábola diz que aquele pai estava ali, o filho chegou e ele correu ao encontro do filho. E o pai e o filho todo constrangido porque sabia o que tinha feito, ao ponto de parar comendo com os porcos. O chiqueiro onde ele se mandou. E o Senhor, o seu pai, olha, eu só quero ser um empregado dele. Não tem como o Senhor tratar filho por empregado. Meu Deus. Mas tem muita gente dentro das igrejas preferindo ser um bom trabalhador do que se derreter diante dele, confessar seus pecados e voltar a ser filho com um anel no dedo, vestes limpas. Ele está contando para a gente. O esforço é o mesmo, mas a recompensa é diferente. A recompensa de trabalhador é um salário que não te compromete ao teu chefe, mas a de filho, é herança, é herdeiro, é Aleluia. participar da casa, é ter um nome. Então que nessa noite a gente, como igreja, se coloque nessa posição de receber essa palavra, se possível, ouça, está gravada, ouça 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 vezes, se for o caso. Mas guarda na tábua do teu coração um caminho para retornar para Ele. Amém? Está bem? Os avisos. Isso aí já engatilhado pra gente. Porque o computador ele demora, né? Esse computador tá com a gente desde a primeira igreja. Então, gente. Né? Sejam bem-vindos A nova comunidade apostólica. Coisa linda! E o logo já está diferente, preparado para o ano que vem. Então, mas Sr. João, como é que eu faço para conhecer a nova comunidade apostólica? É só vir aqui, pessoalmente, na rua Maria Joaquina 247, em frente ao Atacadão Pavonense. Isso aí. Você que está online, deseja estar conosco, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Sim, no Instagram, Facebook, WhatsApp. Pode mandar sua mensagem. Pastor, eu queria conhecer. Pessoal, mas todo mundo também fala do sítio. O sítio também continua aberto. É uma extensão da igreja para a igreja. Inclusive, esse final de semana, né? Teve costelinha de porco. Nossos irmãos foram para lá, tava Ficou mergulhado 24 horas no tempero, para de manhã cedo ser posto para assar. Aí fomos pro Rio. A gente vai ter o nosso também. Vai chegar no momento. Porque em janeiro tem. Já estamos logo. Imersão. Mas é que eu tinha esquecido, ficando acontecendo assim. Tem imersão. Janeiro Aleluia! imersão vai ser uma bênção. Aliás, eu tô indo pra lá pra eu não correr pros avisos pra passar. Alguém que está aqui hoje foi ontem no sítio? Eu fui. É maravilhoso. Bem, como é que eu tô, pastora? Eu quero fazer parte da. Não, eu quero ser membro da igreja. Eu quero estar com vocês, ficar com vocês, deixar correr solto o que Jesus quiser. Como é que eu faço, pastor? Opa, é só falar com a gente e fazer o bem-vindo. Bem-vindo é rapidinho, só pra você conhecer um pouquinho da história da igreja e dos pastores. Você faz em 10 a 20 minutos. E o bem-vindo gera o quê? Quem faz o bem-vindo? Não, a pessoa bem-vinda para chegar. Mas se a pessoa quiser trabalhar, aí ela pode O fazer. bem-vindo ganha o quê quando você faz Ah, xícara! Tá falando do prêmio, né? É. Então tá. Então assim, e a pessoa que quer, eu quero atuar na obra, eu quero ajudar, eu quero estar no louvor, porque eu tenho uma voz, sabe? E tá na hora já de soltar essa voz. Tem que fazer? Tem que fazer os primeiros passos. Isso é muito legal. A gente teve aula sobre o fruto do Espírito, nós estávamos. São aulas comuns sobre o que nós precisamos aprender. Eu falo comum porque não é nada, né? Muito futurístico, nada muito pesado. É só pra gente. Acadêmico. Nem acadêmico, é só pra gente poder, a gente conversa, né? Gostoso. E aí cada um coloca aquilo que está no coração. É muito legal, é muito bom. Então, passa aí. Todo primeiro domingo. A gente tem ceia, Santa Ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês. A gente não teve agora em dezembro, né?
Que não Porque teve foi- porque tivemos Foi a inauguração. Mas a gente vai ter a ceia da virada. A ceia da Dia da virada, virada, no dia a gente tem. 31. E depois, no dia 4 de janeiro, a gente tem nossa ceia aqui na Aqui. igreja. Pode passar? Toda terça-feira. A gente tem o nosso encontro de intercessão. Gente, eu vou falar uma coisa. Vem gente de, né? Vem sempre muita gente para intercessão. O pessoal fala assim, nossa, oração na minha igreja, aqui o povo gosta de orar. Glória a Deus, né? Verdade. E é uma bênção. E detalhe, a pedidos a gente vai aumentar o horário do. Isso. E tem gente dizendo assim, eu gostei, Poxa, tá um foi pouquinho. muito rápido. Então não. Agora a gente vai ficar um pouquinho mais com vocês. E terça-feira quem está trazendo a palavra é o Diácono André. Misericórdia do Senhor, Glória a viu? Deus. Glória a Deus. Eu vou sentar aqui e fazer a primeira, assim, ó. Eu quero comer bastante. Pode passar. Então mudamos o não pode deixar, mudamos o horário. Agora os nossos encontros de celebração a partir do dia 14, que é hoje, né? É às 18 horas. isso, então pode espalhar e dizer, ó, agora às 18 horas nosso encontro de celebração. Às 5 horas venha fazer o seu bem-vindo e tem os estudos também, né? Tudo Esse é o nosso retiro de carnaval. Gente, vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações. Você vai sair de lá assim, transformado. Com o que Deus já tem preparado nos nossos corações. Vai acontecer do dia 14 ao dia 17. Ah, pastor, quanto custa? R$200. Né? Mas, pastor, como é que fica, pastora? Eu não tenho dinheiro, não estou trabalhando, como é que eu faço? Não deixe de ir. Não precisa dizer para ninguém que você está indo e você não tem condição nesse momento de abençoar. Quando você tiver uma condição, um dia você vai abençoar. Nesse momento a gente entende que a gente vai estar junto. O mais importante é estarmos juntos como igreja. Tá? Como Isso, pode passar. Eis-me aqui, 2026. para o ano de 2026. O ano da proclamação, isso que a gente está agora, com a tocha acesa. Eis-me aqui. E tem gente que vai pro sítio, vai acampar. Você até pediu. Meu Deus. Vai levar a barraca para acampar e vai levar o amigo para acampar junto na barraca. Eu só tenho uma barraca, não. A minha barraca. E lá a gente tem uma também grandona. Se quiserem fazer um círculo de Se você vai fazer barraca. círculo de barraca, ela tem barraca também, tá? Tem Pode passar, gente, por favor. Ligados no céu, nosso primeiro encontro de ministérios, né? Da resposta à confirmação. Dia 20 do 12 às 18 horas. É totalmente diferente do que vocês já viram como um culto. É pra gente buscar e receber. A gente vai receber também das vidas da diaconisa Simone, que está sendo preparada para evangelista, e do nosso diácono Alê. Meu Deus. Grande responsabilidade. E vai ser às 18 horas. Eu botei naquele outro aviso com vários, que seria às 19. Mas para a gente ter mais tempo de qualidade de busca, será às 18 horas. Tá bom? Como vocês viram, nós não paramos para pedir oferta. A gente não para pedir oferta. A gente não crê nesse processo de parar e entregar um envelope na mão de cada irmão e dizer, ó, você tem que pagar, senão o gafanhoto, o devorador, não sei quem vai pegar Bicho você. papão Não vem. é isso. Meu A oferta não é isso. A oferta é o quanto o teu coração está grato pela obra do Senhor, o quanto você quer investir nessa propagação do reino. E esse movimento ele precisa ser gerado no coração Genuíno. e não imposto no momento do culto. Então a gente não para o culto para Como o Cornélio fazia, ele dava de coração grato e entender que a oferta é o momento que eu me separo para Deus com o meu suor e o meu sangue. Tanto oferta quanto dízimo. Hoje as pessoas dizimam pelo Pix, mas eu gostaria muito, eu ainda não pude fazer isso, mas eu queria muito imprimir para vocês apresentarem diante do Senhor, vocês têm dizimado, tá bom? Agora, se você já sabe o que é oferta e dízimo, aqui está o QR Code, você pode fazê-lo em qualquer momento. Exato. Vamos orar? Se você ainda não tem entendimento, não faça. Procure a gente que Exato. conversa com você sobre isso. Vamos orar? Vamos orar. Não, pode deixar de aviso. Seu negócio no final. Pode deixar. Surprise. Fiquem de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa Obrigado, noite que o Senhor Deus. fez, nós te agradecemos, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos.
Despede cada um em paz, Senhor, leva para sua casa. Em nome Fala, Senhor, os corações, toma essa semana, livra do mal, Senhor. Os dias são maus, mas eu creio, Senhor, no teu poder e na tua guarda, na tua Aleluia. defesa. Está chegando o fim do ano, os ânimos estão exaltados, mas livra o teu povo, Senhor. Salva o teu povo no meio de uma geração má e perversa. E nos usa, Senhor. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as doces condições do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que viver o novo de Deus é uma renúncia todo dia ao pecado. Aleluia. E aqueles que assim creiam, digam Amém. Como é o ano da proclamação, a gente vai fazer diferente hoje. Hoje talvez sempre. Eis-me aqui, olha para cá. A gente vai proclamar. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e amor e liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, A consolar todos os que choram e a pôr sobre Sião os que de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Gente, tem salgadinho, tá? Que isso?